Bom dia, bom dia. Sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, que é uma missão que trabalha com orientais e também com o povo de Israel. O LVO está associado com a WH, que é uma missão inglesa, e nós estamos em mais de 35 países. E se você é a primeira vez que está conosco, seja bem-vindo. E você que já nos acompanha, muito obrigado. Ah, É possível que algum pastor ou algum membro de igreja que esteja assistindo saiba de alguém que gostaria de fazer missões. Então, eu realmente quero desafiar você para trazer essa pessoa para mim, ok? Meu WhatsApp 11 99911 5272. Entre em contato, eu vou levar essa pessoa para falar com alguém que vai entrevistá-la. E se essa chamada for genuína, então você fará um curso online. E depois desse curso, onde eu sou um dos professores, você vai para o campo, no Paraguai. No Paraguai, você estará realmente vivenciando o que significa missões de verdade. Vai estar lá o tempo necessário e depois disto, então, se continuar a convicção, você será encaminhado para o país que Deus colocou no seu coração. Eu tenho uma pessoa que foi para Bolívia para treinamento e ela imaginava que fosse talvez para outro país fora, mas acabou amando Bolívia e acabou ficando na própria Bolívia e está lá há muitos anos. Enfim, você está desafiado a trazer pessoas para entrar em contato e a gente preparar para que essa pessoa atravesse fronteiras. Para quem está chegando agora, não sabe, todas as quartas e sexta, às 18h30, estamos ao vivo no YouTube. Quarta-feira nós estamos fazendo um trabalho bem interessante sobre aconselhamento. E na sexta-feira nós estamos com uma série sobre Lucas, versículo a versículo. E você está desafiado. A última vez que nós fizemos, esse de sexta-feira, 130 pessoas estavam conosco. E eu gostaria que você viesse, engrossasse e mais pessoas pudessem estar conosco, tá bem? Temos um canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, mais de 640 mensagens, e você pode entrar ali, ver, assistir realmente, e se tiver perguntas em decorrência, seja de quarta, de sexta, do podcast que você está vendo hoje, ou mesmo de algum tema que está ali gravado, entre em contato comigo, mas não ligue. Quando a pessoa liga, não está cadastrada, eu não atendo porque eu recebo muitos telefonemas e muitas vezes não tem nada a ver. Então escreva, olha, eu sou fulano e participei do teu podcast, ou da quarta-feira, ou da sexta. Eu entrei lá no canal, assisti tal tema e eu fiquei com dúvida disso, enfim, seria bem interessante e você estaria conosco realmente. Aí sim eu já vou cadastrar você e aí vamos nos interagir, tá bom? Nós, hoje, minha amada esposa Graça e o Marcos não tiveram condições de estar conosco, então eu vou interromper hoje Romanos 8 e vamos fazer um pequeno estudo sobre 1 João, capítulo 2. Ah, é um tema bem, bem interessante, mas é necessário, tá? A gente vai dar umas pinceladas em outros também, mas esse é um tema bem interessante. Então nós vamos estar orando agora, pedindo para Deus estar conosco e que você possa estar também orando por nós, pelo nosso ministério. Pai, nós somos muito gratos porque podemos estar aqui e podemos expor tua palavra com liberdade. Sabemos, Deus, que no mundo nem sempre é assim. Muitos estão sendo perseguidos. E nós lembramos agora o pastor lá do Níger,
que foi raptado junto com outras pessoas. Já está há 2 semanas, Senhor, na mão de terroristas. Então, que o Senhor possa estar, Deus, agindo poderosamente ali e libertando esse irmão tão querido que está há mais de 12 anos, trabalha com um servo, amigo nosso, Senhor, Xande e a esposa. E que tu possas, ó Pai, realmente tirá-lo de lá sem sequelas. Entrego a família dele que está passando tantos problemas, tanta preocupação. Então, que o Senhor sossegue esse coração. Lembro do Sebastião, da vizinha, duas crianças que estão se recuperando de doenças. Também Paulinha Tsai, Rebeca, o pastor Pierre e outros, a mãe da Lu, do Max, e outras pessoas que têm passado por tantos problemas, tantas dificuldades. Então, nós entregamos também esse tempo agora. Tu sabes das nossas limitações e que isso que nós vamos falar seja relevante em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, aconselho você pegar a Bíblia. E nós vamos estar estudando algo que, infelizmente, tem acontecido no Brasil e no mundo. Perseguições à igreja, levantamento de falsos profetas, falsos obreiros, pessoas que estão usando o nome de Jesus para manipular pessoas, para ganharem dinheiro, né? Eu sempre brinco, eh, que são pequenas igrejas e grandes negócios, não é? E infelizmente isso tem acontecido assim de uma forma cada vez maior. E a palavra nos avisa que nos finais dos tempos, nos dias derradeiros, e nós estamos nele, muitos se apostatariam da fé, se apostatariam da doutrina verdadeira, para obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aqui no Brasil tem surgido tantas coisas, tantos atrativos, onde as pessoas estão indo para um culto, não por causa de Jesus, não por causa dos seus pecados, mas porque está sendo apresentado um verdadeiro show. Show de luzes, apaga, acende, enfim, tudo aquilo que se encontra, talvez, em alguns lugares, né, que realmente fazem shows, está ocorrendo no nosso país, e não num lugar como se fosse assim, uma casa, né, feita para shows, não, dentro da igreja. Igrejas negras, né? Uma vez eu fui pregar numa dessas, já faz um tempinho, me convidaram a uma igreja enorme, que tinha sido um, eu acho que era uma fábrica, não lembro exatamente do que, mas era enorme. E nós estávamos procurando e não estávamos localizando, porque nós estávamos imaginando que era uma igreja. E aí nós ouvimos um som, minha esposa falou, deve ser por aqui. Entramos, estacionamos, e uma barulheira que vocês não possam imaginar. E quando nós entramos, tudo escuro. Aquelas luzes piscando em cima daqueles que estavam ali na frente. Pessoas. Bom, não vou tocar no assunto com respeito a como eles estavam vestidos e como era o que estava enfeitando, né? Mas era algo que não me lembrava nada de um culto realmente, de adoração a um Deus vivo. São cultos que mexem mais com a parte emocional. E quando nos chamaram, e nós fomos para lá, continuava tudo escuro. E eu pedi, por favor, acenda a luz. E aí, quando acenderam, uma membro da igreja vira para minha esposa e diz: ele gosta de luz, né? E minha esposa diz: sim, nós somos filhos da luz. Bom, tenho certeza que o que eu preguei
foi algo que você não via nem mosca falando, né? Nunca mais me convidaram. E não quero que me convidem. Porque isso é uma caricatura de igreja. As pessoas fazem certas coisas para atraírem os jovens. Eu nunca precisei disso. Eu estou há 46 anos trabalhando com jovens e levando pessoas a Jesus. Eu estou trabalhando dentro de uma Unicamp. Como trabalhei muitos anos, fiquei lá na Unicamp até 95, agora voltei depois de 27 anos, mas trabalhei muitos anos dentro da USP. E eu trabalho com jovens, com adolescentes, desde que eu me converti. Nunca necessitei de certas estratégias. Hoje as igrejas, inclusive, estão usando coach, substituindo a pessoa do Espírito Santo. Então, ah, as igrejas, muitas delas, não todas, graças a Deus, têm virado verdadeiras empresas, né? Então, organizações empresariais. E realmente isso me entristece muito. Eu que morei na China e visitei igrejas ocultas, igrejas escondidas, igrejas que os bancos muitas vezes eram de crianças e vinham chineses de toda parte, velhos, pessoas de muita idade e jovens, de tudo, não é? E eram simples, não era uma organização pesada. Aqui a coisa ficou tão pesada que tem departamentos, tem de tudo. Sim, eu entendo que tem que haver certas organizações dependendo do tamanho, não é? Mas eu creio que quando Pedro prega lá em Atos 2, e mais de 3.000 pessoas se convertem, fora as mulheres e crianças, eu nunca percebi que foi montada uma mega organização com departamentos, com diretores, Então, isso não encontro essa verdade nas escrituras, tá bem? Bom, o que essa porção de 1 João capítulo 2 fala? Bom, 1 João é uma paulada, e eu ainda vou fazer podcast em cima dele. Aqui fala, entre outras coisas, que no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, da parte dele, do próprio Cristo, né? Temos ouvido, e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, Jesus é a própria luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda no capítulo 2, diz assim no versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido. Essa palavra conhecido é como se estivesse assim falando, temos intimidade. Tem uma passagem que diz que José não conheceu Maria até que nasceu Jesus, ou seja, não teve intimidade com Maria, por isso que depois disso é que eles tiveram filhos, né? Então ele fala, ora, sabemos que o temos conhecido, que temos intimidade, aqui diz o que revela se você realmente tem ou não intimidade com Deus. Por isto, 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Podemos substituir essa palavra guardamos por obedecemos. Aquele que diz eu conheço, eu tenho intimidade com Deus e não obedece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Bem, ele fala uma série de coisas, fala uma porção a respeito dos filhinhos, dos jovens, dos pais, que nos mostra um nível de maturidade diferente. E ele começa falando no versículo 18 o seguinte: Filhinhos, uma maneira muito, muito assim, delicada de João tratar aqueles que ele amava, não é? Filhinhos da fé.
Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos, eu prego essa palavra há 46 anos. E muitas coisas que eu falava, mas não podia mostrar, porque ainda não tinha acontecido, hoje eu falo e mostro. Já falei em algumas das lives que eu fiz, que quando você chega em Apocalipse 13, que aquele falso profeta que apontava para o falso Messias, dizendo que ele era o Cristo, induz aqueles que estavam adorando o anticristo, pensando realmente que era o Messias, induz que eles construam uma imagem com fôlego de vida. E aqueles que não se dobrassem diante dessa imagem, não recebessem a marca, não é? 666, que é uma dízima. Jesus, o número do Senhor é 7. O diabo sempre quer ser igual a Deus, mas não consegue. É meio uma dízima, né? Periódica. Então, eu, pessoas me perguntavam assim, pastor, como que vai ser? Como uma imagem pode ter fôlego de vida, eu andar e falar? E eu falei, filho, eu não sei. 46 anos atrás eu dizia, eu não sei. Mas se a palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Se você tiver a curiosidade de entrar no YouTube, no Google, e procurar uma deusa do budismo que está ministrando as palavras de Buda dentro de templos budistas no Japão, você vai ver uma robô que está ministrando e aqueles anciões, aqueles sacerdotes budistas se dobram diante dela. E exatamente isso vai acontecer com o anticristo. Essa imagem vai ser uma réplica do anticristo. E até essa ocasião, o povo de Israel vai estar seguindo a besta, achando realmente que ele é o Messias, ele tem sinais, uma série de coisas. Mas a hora que colocarem esta imagem, como os budistas estão fazendo, dentro do templo de Israel, que foi reconstruído, e o povo de Israel está aguardando isso ansiosamente, já está tudo montado, toda a parte de roupas, a parte de materiais e até os futuros sacerdotes, né, descendentes de Corém, já estão aguardando isso. Só falta o templo. E o anticristo, na primeira parte dos 7 anos, os 3 anos e meio, ele vai conseguir convencer os muçulmanos a permitir a construção desse templo. Nós não sabemos como vai ser. Não sabemos se vai haver algum terremoto, derrubar o que eles têm lá, ou esse templo vai ser construído no lado. O fato é que será construído. E os judeus vão vibrar, porque eles vão se rezando, né, para dizer o termo deles, orando, há muitos anos. Estão orando mesmo. E vão crer que é o Messias. Só que quando eles colocarem o anticristo dentro, a imagem da besta dentro do templo, eles vão perceber que ele não é o Messias, porque isso é idolatria. E Deus abomina idolatria. Ele abomina qualquer coisa que substitua ao próprio Deus. E o que vai acontecer? 3 anos e meio finais, uma grande perseguição. É o dia da ira do Senhor. Uma grande perseguição sobre o povo de Israel. Serão levantados 144 mil israelitas. 12 mil de cada tribo, menos da tribo de Dan. Dan, quando Jacó o abençoou, né, abençoou os 12 filhos,
Dan foi chamado de serpente, e foram eles que introduziram exatamente a idolatria em Israel. Nós não podemos dogmatizar, não podemos dizer que realmente o anticristo vem da tribo de Dan, mas há uma grande chance. E no lugar vai entrar Manassés, que era um dos filhos de José. Aliás, abrindo parênteses, eu sempre me perguntei, mas como que o filho, né, Manassés, filho de José, vai entrar no lugar de um da tribo, não é? Acontece que quando Jacó abençoou os filhos de José, o que acontece é que Rubem, que era o primogênito, ele havia traído a Jacó com uma concubina dele. E também teve um outro irmão e ele matou muita gente, porque havia um rapaz havia estrupado a irmã. Então, eles foram lá e montaram todo um esqueminha e mataram todo mundo, né? Então, esses dois, aos olhos de Jacó, aos olhos de Israel, perderam realmente a posição. E os dois filhos de José ficaram no lugar. Tanto é que quando Jacó está abençoando, ele vira para José e diz: José, esses dois seus filhos aí são meus. Os que você tiver depois disso, então, aí são seus. Então Manassés, ele entra numa posição privilegiada. E por isso ele entra no lugar de Dan. Esses 144 mil estarão pregando na última parte da grande tribulação, pregando o evangelho do reino a todas as nações. E no final disso tudo, quando o anticristo e as nações estão tentando invadir Israel, vai vir fogo do céu. O Senhor mesmo vem batalhar. E realmente é. Todos esses que receberam a marca da besta serão mortos e serão lançados no inferno. E quem está por trás disso, porque Jesus volta, né, para a igreja e os crentes do Velho Testamento, o pessoal também da grande tribulação que morreu, Satanás é preso por 1000 anos no abismo. E entra um grupo no milênio, 3 grupos com seus corpos transfigurados, à semelhança de Cristo, ou seja, a igreja, os crentes do Velho Testamento e o pessoal que morreu na grande tribulação. E um quarto grupo, aqueles que não receberam a marca da besta, perseveraram até o fim e conseguiram resistir. E entram então com seus corpos normais, e esses vão gerar filhos. E o mais novinho vai morrer com 100 anos, como diz a palavra. 1000 anos. 1000 anos. E muitos desses descendentes, infelizmente, vão se tornar rebeldes. No final do milênio, Satanás é solto e reúne esse pessoal para atacar o acampamento dos santos, mas vai vir fogo do céu e mandá-los para o inferno. E Satanás então é lançado no lago de fogo, onde tanto o falso profeta quanto o anticristo foram lançados 1000 anos antes, na volta de Cristo, lá no lago de fogo. E aí vai vir o trono branco. Todos os que estão no inferno, desde Caim até o último lá do milênio, esses recebem um corpo apropriado, serão julgados, e como nenhum deles aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão lançados, infelizmente, no lago de fogo. Bom, tudo isso não é só vocês dar um passeiozinho lá em Apocalipse, não estou inventando nada. Mas você deve estar perguntando, mas por que que você parou de falar sobre essa parte de João e comentou tudo isso? Porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E que muitos anticristos, como ele fala, que já estão rodando por aí. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que estão enganando as pessoas. Isso que nós fazemos aqui, de expor a palavra e pregar, não fazem mais.
Só para você ter uma ideia, ontem eu estava num grupo, por isso que eu estou falando desse texto, um grupo que eu tenho na terça-feira, e uma pessoa falou assim: Pastor, mas tem uma pessoa aí, um desses que são líderes, né, que falam, então, mas que nem o senhor fala, e disse que nós não devemos nos aprofundar na palavra de Deus, porque a letra mata. Então nós temos apenas que receber revelações do Senhor. E eu falei, querida, mas como essas pessoas são facilmente enganadas? Por quê? Porque esses falsos mestres, esses falsos pastores, eles estão dia a dia se manifestando mais e mais. O texto que essa pessoa falou para você e está tentando argumentar, está em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Se eu ler esse versículo isolado, eu vou entender isso que você falou realmente. Não temos que nos aprofundar na palavra, não, porque a letra mata. Então aqui diz assim no versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa afirmação de Paulo é uma afirmação verdadeira. A palavra de Deus, através do Espírito Santo que está em nós, quando nós estamos lendo essa palavra, realmente ele nos dá iluminação e revelação. E mesmo o Senhor nos revela a vontade do Senhor e nos dá discernimento. Mas esta palavra que está escrito aqui, que a letra mata, não se refere a esta Bíblia. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ser bons manejadores da palavra da verdade, bons obreiros, manejando bem a palavra da verdade. Ele não ia cair em contradição, dizer, olha, em uma parte ele diz, olha, cuidado, não, não se aprofunde não, porque a letra mata. E se isso fosse, por que ele escreveu tantos livros? Para nada? Então agora nós vamos entender por quê. Quando você começa no versículo 4 e 5, você vai começar a entender que letra que mata. No versículo 4, então, 2 Coríntios 3, 4, diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não por nós mesmos. Olha só, esse versículo 5 acaba com toda a soberba, toda a arrogância de certos pastores, de certos apóstolos, que na verdade não são apóstolos coisa nenhuma. E ele fala, presta atenção, não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Ou seja, o que você prega não é fruto da sua inteligência, não é fruto do que você pensa, do que você acha. Ele deixa bem claro. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que eu faço nesses 46 anos não provém da minha inteligência, mas provém da revelação, do discernimento que o Espírito Santo me traz para ler essa palavra, entender e ensinar. Por isso, o que eu vou mostrar para você agora é fruto dessa revelação, a revelação verdadeira. Então ele chega no versículo 6 e fala: o qual que é em Deus, né, em Cristo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, se existe uma nova aliança, significa que a velha aliança, que era o período da lei que os judeus praticavam, encerrou. Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se esses pastores tivessem a honestidade de ler o que está escrito no versículo 7, eles iam entender que o que está sendo falado como letra que mata são os 10 mandamentos, meu querido. Os 10 mandamentos que Deus colocou nas tábuas. Por que que mata? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, aqueles que querem obedecer a lei, infelizmente estão perdidos. Por quê? Porque o nosso velho homem não consegue passar nem no primeiro. Se você não passa nem em um só, diz a palavra, você já está condenado. Por isso Cristo veio. Por isso Jesus veio. Então ele fala no versículo 7, e ensine isso a outros, tá? E se o ministério da morte, lembra que falou que a letra mata? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, hoje estamos em uma nova aliança. A igreja, hoje, cada crente de verdade é santuário do Espírito Santo. E esse período da igreja é superior em muito a esse período anterior. Porque o período anterior foi uma preparação para a vinda do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Acontece que quando você não lê, você nem entende. O que ele está falando de Moisés? Moisés, quando ele desce do monte, ele teve uma aproximação com Deus tão forte. Ele queria ver o rosto, e o Senhor falou: Não, se você ver meu rosto, você morre. Eu vou colocar você numa penha, numa rocha, colocar a minha mão, eu vou passar a minha bondade por você, e você me verá pelas costas, lógico, uma maneira romântica, né, de descrever o que aconteceu com Moisés. E quando isso acontece, Moisés desce, ele desce com seu rosto glorificado. Foi uma coisinha de nada, senão Moisés morria. Só que quando ele desce, o povo fica apavorado, por quê? Porque a glória do Senhor, diante do pecador, o pecador não aguenta. Então pediram para Moisés: Moisés, coloque um véu. E Moisés então põe o véu. Aliás, nos filmes não aparece isso, né? Ele põe um véu. Só que, como foi falado aqui, com o tempo, essa glória foi desvanecendo, foi acabando. Mas Moisés não tirou o véu, para que as pessoas continuassem pensando que ele estava com seu rosto glorificado. Soberba. Tanto é que Moisés, mais à frente, pisou na bola com o Senhor 3 vezes e foi disciplinado. E não conseguiu entrar na Terra Santa. Mas essa é outra história. Então, queridos, quando alguém falar para você, não estude a palavra, não, a letra mata, você fala: peraí, ó, o que mata, que é mencionado nesse versículo, não é esta palavra que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, mas os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é um mandamento de morte. Porque a lei não salva, a lei condena. Bem, foi apenas um pequeno esclarecimento, mas voltando para o texto que nós estamos querendo trabalhar, ele fala exatamente desses anticristos, né? Versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, que é esse ser que eu expliquei sobre a parte da grande tribulação, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, eu, nesses 46 anos que eu ando com o Senhor, o que eu tenho visto de charlatões mesmo, mentirosos, que estão enganando o povo, igrejas lotadas de zumbis, que eu chamo. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. Eles saíram do nosso meio. Uau! Eram pessoas que frequentavam a igreja. Nunca tinham nascido de novo. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos.
Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas isso é manifesto para aquele que conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, e eles continuam pregando nas televisões e rádio e tudo que é meio de comunicação, e as pessoas não conhecem a palavra, vão continuar sendo enganadas. O meu propósito, enquanto eu ainda estou vivo, é ensinar as pessoas a distinguir a mentira da verdade. Se você é um estudante fiel da palavra, não é aquele que se contenta com uma pregaçãozinha no domingo, você vai perceber quando alguém está falando uma batatada. Eu comentei recente isso. Eu estava numa conferência missionária no Rio de Janeiro, mas 2.000 pessoas. Eu não vou dizer qual a denominação que estava lá. Pentecostal. E veio um pastor, cantor, conhecido, e começa a pregar e de repente ele fala assim, pois é, o, o, o irmão de Herodes, que era chamado de colasso de irmão, ou seja, um irmão adotivo, né? Ele fez uma profecia que está na Bíblia, alertando Herodes que ele iria morrer consumido por vermes. Eu quase caí quando ele falou isso. Ninguém falou nada. E ele continuou pregando e tal, e eu falei, meu pai. Quando terminou, fui lá onde ele estava. Falei, meu irmão, você podia me ajudar? Ele falou, pois não. O irmão falou que o irmão de Herodes, que tá, tá, essa profecia está na Bíblia. Eu nunca percebi isso. O irmão pode me mostrar? Não está na Bíblia. Isso aí é uma tradição. Eu falei, querido, você fez uma afirmação para mais de 2.000 pessoas, que isso era bíblico, que o colasso de Herodes, ou seja, esse meu irmão de Herodes, profetizou e que estava na Bíblia. Não, isso foi só para reforçar, só para dar mais confiança. Eu falei, querido, bom, não chamei de mentiroso, né? Mas não precisou. Então, voltando, diz bem claro que eles saíram do meio de nós. E o versículo 20 fala: E vós possuís unção, ou seja, vocês possuem a própria pessoa do Espírito Santo, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. João está escrevendo para pessoas que conhecem e já sabem disso. Não vos escrevi porque não saibais, ou seja, João já tinha ensinado, já tinha alertado. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não dá para andar, não dá para misturar o que eu acho com aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, as pessoas hoje é um achômetro enorme. Todo mundo acha. E fala aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Eles não querem mais confrontar as pessoas, porque elas ficam ofendidinhas se chamar que são pecadores. Eu estou pouco me lixando, me perdoe a expressão. Eu vou pregar aquilo que a palavra de Deus me ensina. Porque o meu alvo é que essas pessoas sejam libertas e não que se sintam-se agradáveis no meu culto. Não que sintam agradáveis quando eu faço uma live. As pessoas precisam conhecer a verdade para serem libertas. Eu não vou pregar o que agrada, e sim aquilo que eles precisam ouvir. Então, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Tem vários grupos que negam que Jesus é Cristo, que Jesus é o Messias, de verdade, que é o próprio Deus. Ah, os testemunhos de Jeová são Mormon, não é? E outros.
Este é o anticristo, essa pessoa que fala assim, não é? Não o anticristo aquele que vai vir, né, uma pessoa mesmo, mas segundo o que ele falou, já são vários anticristos andando por aí, né? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então ele faz um alerta final. Permaneça em vós o que ouvistes, ou seja, não se afastem desta palavra. Permaneça em vós o que ouvistes, desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Você já aceitou Jesus de verdade? Você realmente entendeu que Jesus Cristo é Deus? Você entendeu isso? Que Jesus é o único Senhor e Salvador? Porque se você realmente um dia nasceu de novo, de verdade, então você tem a vida eterna. É uma afirmação. Jesus fala: em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, pode ser, se você for bonzinho, se você fizer boas obras, frequentar os cultos. Não, 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 não. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, isso é, a gente está reforçando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, essa palavra que o pessoal diz, cuidado, não se aprofunda não. E crê naquele que me enviou, que foi Deus o Pai. É Jesus falando. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em Hebreus 9, 27 fala o contrário. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Então, ele encerra bem claro, né? Ele diz assim: Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O espírito de engano está rodando o mundo. E aqui no Brasil nem se fala. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, ou seja, o próprio Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina, é o Espírito Santo que me ensina. É ele que me mostra na palavra o significado e a aplicabilidade. Então ele fala, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Se você tem o Espírito, você tem a vida. Significa que você realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 8:9 diz: aquele que não tem o Espírito não é dele. Então não existe um crente que não tem o Espírito Santo, como eu já ouvi muitos falando, né? Não, você pode ser cristão, mas você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Isso acontece quando você crê. Se você não tem o Espírito Santo e você frequenta uma igreja evangélica, você é apenas um amigo do Evangelho, mas nunca nasceu de novo. Olha o que o Espírito Santo faz. Lá em João capítulo 14, versículo 26, diz, se referindo ao Espírito Santo que viria, né? Quando Jesus morresse, subisse ao céu, 50 dias, daí a palavra Pentecostes, Jesus então enviaria o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, uma pessoa que não lê as Escrituras, como que o Espírito vai trazer, vai fazer lembrar o que ele leu, o que ele estudou? Não tem como. Por isso Paulo fala, olha, sejam
manejadores da palavra da verdade. Bom, eu não sei se você tem certeza da sua salvação, mas eu vou te dar uma oportunidade agora para você ter um encontro com Jesus. O mundo está cheio de vozes. Qual dessas vozes você tem ouvido? Se não for, o próprio Deus, através da palavra dele, mediante o Espírito Santo, infelizmente você está morto e vai tomar um susto a hora que você fechar os seus olhos. Não importa o quanto você deu de dízimo ou oferta, ou quanto você já frequentou um culto, ou fez qualquer atividade, né, ou até uma posição dentro da igreja, se não nasceu de novo, você está morto espiritualmente. E a hora que você fechar os seus olhos, estará num lugar terrível. Então, se você gostaria de receber Jesus Cristo hoje como seu Senhor e Salvador, eu vou fazer uma oração, mas antes disso eu vou orar por você. Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses que vão estar assistindo no canal esse podcast. Que tu possas operar de maneira sobrenatural. Que essa palavra possa chegar ao seu coração. E que essa pessoa possa entender o quão perdido está, quão longe está do Senhor. E entender que Jesus, o Deus Criador do universo, que se fez homem e que morreu na cruz em seu lugar, pagou o preço de tudo aquilo que você pagaria no inferno e depois no lago de fogo. E ressuscitou. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Pai, que tu possas tocar essa vida de forma especial. E que essa pessoa possa hoje ter uma experiência com o Senhor. Então, se você quiser, diz assim para Deus: Senhor, Senhor, eu entendi que eu preciso do Senhor. Entendi que eu estou perdido. Entendi que se eu morrer hoje do jeito que estou, estarei longe do Teu. Estarei longe do Senhor. E eu não quero isso. Tenho andado de uma forma errada. Fiz coisas erradas. Mas eu quero mudar de vida. Então, Jesus, tem misericórdia de mim. Entra hoje no meu coração, Senhor, e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, como eu me arrependi de todos os meus pecados e pedi para Cristo entrar em minha vida, hoje eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Querido, querida, se você fez esta oração, não de boca, mas de coração, e Jesus não é mentiroso, você foi feito filho de Deus. Você se tornou santuário do Espírito Santo. E você tem a vida eterna. Então, ore onde você está. E agradeça a Deus por sua nova vida. Amém? Nós vamos encerrar. Se você gosta do conteúdo, compartilhe. Não é? Compartilhe com seus amigos e convide para eles entrarem no nosso canal. E também venha na quarta e sexta-feira para estar comigo ao vivo. Tá bom? 18h30. Não se esqueça. Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.